Olá, pessoal! Bem-vindos ao Cara ou Coroa, o programa de debates que mostra os dois lados da moeda. O nosso tema de hoje é o uso medicinal da maconha, que será debatido com 3 convidados aqui no estúdio. Além disso, a repórter Larissa Sena traz a opinião do povo no Fala Que Eu Te Escuto, direto da Rua 15. Quer saber mais sobre isso? Então fica ligado, porque está começando agora mais um Cara ou Coroa. Estamos aqui agora com 3 professores que lecionam na PUC Paraná e aceitaram nosso convite para participar do debate de hoje. São eles, o professor Sérgio Fontoura, que leciona nos cursos de Farmácia, Medicina, Psicologia, Química e Odontologia, formado em Farmácia pela UFPR, mestre em Ciências Biológicas também pela UFPR e doutorando em Ciências da Saúde pela PUC Paraná. O professor Dagoberto Requião, que dá aula no curso de Medicina, graduado em Medicina pela PUC Paraná e atua como psiquiatra clínico e psicoterapeuta nos campos da dependência de drogas, transtornos da ansiedade, depressivos e transtornos psicóticos. E a professora Silvia Grechinski, que leciona no curso de Direito e é também mestre em Sociologia pela UFPR, advogada e pesquisadora na área de Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação aqui no Cara ou Coroa. Considerando a polêmica que gira em torno do uso medicinal da maconha, eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o tema. Professor Dagoberto, podemos começar com o senhor. Eu acho que é uma polêmica desnecessária, né? Porque não existe maconha medicinal. Existem componentes da maconha que têm uma ação específica sobre determinados sintomas e que, com todo o marketing que está sendo feito e que tem interesses internacionais por trás disso, o que a gente percebe é que o componente hoje, né, que está à venda, o que vai estar à venda no Brasil, é um preço absurdo e a medicação usada com esse componente ativo não é muito diferente dos medicamentos que hoje já existem. Professor Sérgio, existem muitas dúvidas com relação a produção desses remédios que recentemente apenas foram liberados aqui no Brasil. O senhor que trabalha mais na área de toxicologia, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, o que existe hoje, por exemplo, né, que algumas pessoas conseguiram, na justiça, principalmente aquelas pessoas que têm filhos com doenças como a epilepsia, que é epilepsia refratária, né? Conseguiram o direito de importar o canabidiol, que é um dos componentes presentes na maconha e que tem o efeito anticonvulsivante. Apenas alguns compostos da planta cannabis foram permitidos. A planta em si ainda continua proibida em todo o território brasileiro. Professora Silvia, existe alguma lei que prevê que o uso da planta medicinal, a planta inteira, possa ser previsto? Na verdade, sim, a gente tem a chamada Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, que criminaliza, tá, todo o plantio, o comércio, o uso, enfim, da maconha. O que se discute hoje no STF são 2 ações específicas. Uma delas visa o porte para uso pessoal, e a outra, que seria mais interessante para a gente conversar agora, que fala sobre o uso de determinadas propriedades terapêuticas da planta. E nesse caso, essa ação seria declaratória de inconstitucionalidade do artigo 28 dessa lei, que diz que nem para fins terapêuticos a planta pode ser cultivada, comercializada e utilizada. Então, a gente tem uma discussão, portanto, no STF para que esse artigo seja declarado inconstitucional e que possa, ao menos para fins terapêuticos e medicinais, serem utilizadas algumas propriedades da planta. Existe alguma previsão disso entrar em vigor? Não. Por enquanto são só discussões mesmo a nível do Supremo Tribunal Federal. Quando sai uma decisão, não tem como prever. A grande
questão que gera essa polêmica é que muitas pessoas não sabem qual que é o efeito de fato da cannabis no corpo. Ou daí, então, quando elas escutam que um composto da cannabis está dentro de um medicamento, elas às vezes ficam com um pé meio atrás. Professor Dagoberto, existem estudos na área da medicina que estão mais avançando nesse aspecto para diferenciar quais são os efeitos da maconha no corpo e quais são os efeitos desses compostos isolados dentro de um remédio? Veja, eu acho que a questão envolve assim, existe toda um desconhecimento em relação à planta, o que ela faz, o que ela não faz. A planta da maconha, que é a cannabis sativa, ela tem mais de 400 componentes químicos. 2 são os principais, o delta-9-tetraidrocannabinol, que tem o efeito, então, de ação como droga sobre o sistema nervoso central, e uma substância que é o canabidiol, que tem, então, um efeito principalmente sobre vômito, melhora do apetite em pacientes que estão sendo submetidos a tratamento quimioterápico. Como eu disse antes, o uso do canabidiol, eu diria assim, é desnecessário, porque existem medicamentos muito mais efetivos do que o canabidiol para ser receitado para o paciente, né? Uma questão hoje que está sendo discutida é o efeito, como o professor Sérgio falou, sobre crises epiléticas refratárias a qualquer tipo de medicação, né? Mas existem recursos, inclusive, né, Sérgio, cirúrgicos, que também podem sair, mesmo sendo cirúrgico, muito mais barato do que um tratamento à base de canabidiol. E o professor Dagoberto, ele comentou sobre o THC, que é um dos compostos da cannabis. E muitas pessoas acusam esse composto de ser o principal causador do efeito que a maconha, enquanto uso recreativo, causa nas pessoas. Professor Sérgio, isso é um mito? O THC é o composto mais ativo da maconha. É ele que age em um receptor que você encontra no sistema nervoso central, que é o chamado receptor CB1 ou canabinoide. E ele que tem o efeito ansiolítico, o efeito depressor do sistema nervoso central, e também, dependendo da dose, da quantidade que você usa, também efeito alucinógeno. Bom, agora que já conhecemos a opinião dos nossos especialistas convidados, vamos conferir o que as pessoas que frequentam a Rua 15 pensam sobre o assunto no quadro Fala que eu te escuto, com a repórter Larissa Sena. Oi pessoal, nós estamos aqui na Rua 15 e você vai conferir agora mais uma edição do Fala que eu te escuto. Vem comigo! O que você acha sobre o uso medicinal da maconha? O uso medicinal? Isso. Olha, eu não concordo. Por quê? Não concordo porque, no caso, automaticamente vai estar meio que legalizando, né? Então eu não concordo com a legalização, não. E você, o que você acha do uso medicinal da maconha? Olha, eu já penso diferente, eu concordo. Porque eu tenho pessoa na família que precisa, usa, que é uma deficiente, mas eu acho que tudo depende do jeito que for liberado, né? Eu acho que é conversa, né? Eu acho válido o uso da medicinal da maconha, desde que sejam comprovados, né? Sejam comprovados sejam feitos testes, então, desde que seja passado por todos os testes da Anvisa, que já é preconizado, eu acho válido para esse fim. Eu acho que é errado isso daí, só isso. Não, se é uso medicinal eu acho interessante. Fora outro uso, eu teria que discutir um pouco melhor, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso ainda. Olha, se for medicinal, realmente, eu sou de acordo. E sou de acordo com a legalização, porque acho que a partir do momento que legalizar, vai parar essa confusão que está aí. Liberado perde o gosto.
Eu acho que é uma coisa que deveria ser legalizada, sim, porque pode trazer benefício para o país também. Tipo, como imposto, pode ajudar, tipo, gente doente também, gente com câncer, que tem... coisas assim, eu acho que é uma boa ideia. Então, eu acho que existem muitas pessoas que usam para bem próprio e às vezes muito não é por doença, mas ao mesmo tempo existem muitas pessoas que precisam disso. Existem estudos que comprovam, né, que a maconha ela pode ajudar na cura de certas doenças. Eu acho que no Brasil existe toda aquela questão do tráfico e as pessoas criam um certo preconceito quanto a isso. Mas se estudado e colocado da forma correta, eu acho que pode funcionar sim. Assim, eu acho que é válido, porque se tem propriedades que podem ajudar as pessoas a curar doenças, então é algo que pode ser usado, né? Eu sou contra. Bom, nós vimos que a maioria dos entrevistados, então, concorda com o uso medicinal da cannabis. Mas muitas dessas pessoas ainda estão relacionando o uso medicinal com a legalização, com o uso recreacional. Professora Silvia, é possível, do ponto de vista mais burocrático, de desvincular esses dois? Veja, na verdade não, porque para ela ser utilizada, para que os princípios ativos dela, né, que trazem, enfim, a parte do medicamento, né, do tratamento, enfim, para que isso seja utilizado, é preciso que a substância seja descriminalizada, né? E como a gente abordou, hoje é crime. Está em discussão no Supremo, a gente tem uma bancada ali no Supremo, que é uma bancada composta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, que é bem progressista nesse sentido, com questões, inclusive, de aborto, né? E da legalização e da descriminalização da maconha, porque são coisas diferentes, né? Então, veja, o futuro disso a gente não sabe, né? Como você perguntou, pode ser que demore ainda um tempo, mas a gente tem tido um Supremo bem progressista nesse sentido. E lembrando que não é só o Poder Judiciário que faz leis, né? A gente tem o Legislativo também ali. Então, assim, a gente só vai conseguir utilizar para fins medicinais e terapêuticos as propriedades da cannabis quando realmente a gente descriminalizar o cultivo, a plantação e o consumo da maconha. Antes disso, não. Professor Sérgio, o senhor acredita que agora, com as últimas liberações da Anvisa com relação a prescrições, isso abriu portas para que novas pesquisas sejam feitas? Essa liberação, né, que liberou o delta-9 tetraidrocannabinol junto com o canabidiol, para a terapia de um dos sintomas da esclerose múltipla. Né? É a única indicação até o momento autorizado. Né? Abre porta, claro, para pesquisa, né? Mas bastante a longo prazo. Ainda precisamos vencer algumas questões até legais, né, para poder avançar nessa área. De que forma você, professora Silvia, acredita que essas questões legais influenciam nas decisões médicas? Veja, as normas, né? As normas, elas influenciam no comportamento todo da sociedade, né? A gente tem um controle social muito grande aí por parte das chamadas normas jurídicas, né? Então, a gente vem tendo aí, eu acho que quanto mais pesquisas a gente tiver também desses efeitos, temos os prós e os contras, né? E o judiciário vai se munir dessas informações para tomar decisões, porque não é o judiciário e seus membros que têm a competência, a expertise, o know-how, enfim, para julgar. Ele faz isso com base no que a sociedade está apresentando, né? Então, a gente tem aí um início, na verdade, de discussão, né? Para perceber em que medida isso pode ser positivo e benéfico para os cidadãos. De que forma os senhores acreditam que a gente pode trabalhar na questão da educação nesse tema? Com menos preconceito, né? Menos tabu. Acho que conversando isso, essa ideia de vocês de trabalharem esse tema, né? Dentro de um espaço universitário, trabalhar isso assim com respeito, né? Enfim, e trazer profissionais de diferentes áreas
para dar opinião, principalmente, eu acredito, da área da saúde, da área médica, farmacêutica, que acho que estão mais abalizados para falar sobre os transtornos causados e os benefícios que podem ser advindos, inclusive com valores de medicamentos, enfim. Acho que essas áreas, né, têm mais voz nesse sentido. E essa iniciativa é louvável da parte de vocês, né? Parabéns. Obrigada. E acho que estender esse debate, sabe? Trazer mais pessoas, informar melhor, porque essas pessoas, elas chegam em casa e elas vão contar para o pai, para a mãe, para a amiga, né? Enfim, a diarista, a gente tem um problema aí de camada social, que é um recorte bem importante para tratar. Porque quem está na universidade, está assistindo, ouvindo e trabalhando isso, está no feudo, né? Basicamente, as pessoas entrevistadas ali na Rua 15, a gente não tem, né, como dizer, mas às vezes essa questão da camada social, ela inviabiliza determinados conhecimentos que o ambiente acadêmico está transbordando. Então, eu acho que estender isso, sabe, para a população é bem importante. E com relação à liberação da Anvisa no ano passado, de que médicos poderiam fazer as prescrições se necessárias, o senhor acha que isso dá chance para que médicos se sintam mais à vontade para fazer essa prescrição ou ainda existe um pé atrás com relação ao tema? Veja, eu tenho conversado com colegas, né, que teriam uma oportunidade de prescrever, mas a posição deles quase unânime é assim: por que eu vou usar alguma coisa que não se sabe bem qual é o efeito, se eu já tenho medicações que são muito eficientes para náusea, para o vômito, etc., eu não preciso inventar moda. Eu fico sossegado de saber que as drogas que eu tenho à disposição hoje, né, são eficientes para aquilo que eu preciso que aconteça com o paciente. Né? Então, assim, dá para ser moderno, dá para ser chique prescrever, né, o canabidiol, tá, mas foge do objetivo realmente de você tratar um paciente. A outra coisa e começam, parece assim, ações judiciais para liberar o medicamento, que vai custar em torno de 2.800 um frasco. Né? Essa já é a previsão do custo da medicação. Então, é realmente muito complicado isso. Eu queria trazer para a nossa discussão um caso que ficou muito famoso no Brasil, que é o caso da garotinha Annie Fischer, que eu não sei se os senhores conhecem, mas ela era uma menina que na época tinha 5 anos e ela foi a primeira pessoa autorizada no Brasil a usar a cannabis medicinal. Ela era portadora da síndrome CDKL5, que não tem cura. E o caso dela ficou muito popular depois do lançamento de um documentário chamado Ilegal, que conta não apenas a história dela e da família dela no processo de tentar burlar as regras para trazer a medicação para cá, para que ela pudesse para que a família pudesse tentar fazer o teste nessa criança, mas também a história de outras mães que fizeram o mesmo. Então eu vou convidar os senhores para assistir o trailer desse documentário agora. Esse documentário foi feito antes da liberação de medicamentos à base da cannabis aqui no Brasil. E por isso a discussão desde então já tomou outros rumos, né? Quando ele foi feito, as famílias passavam por uma questão muito grande de preconceito, uma dificuldade burocrática de conseguir as substâncias enorme, mas ainda existe muito preconceito com relação a esse uso medicinal. Professor Sérgio, o senhor acredita que por que esse preconceito? Em parte, ainda falta muito ainda para ser analisado, para ser estudado. Um pouco também do que a gente sabe dos efeitos, tanto, vamos dizer assim, que a gente poderia esperar, como o analgésico, ansiolítico, antiemético, mas ao mesmo tempo os efeitos que a gente não sabe ainda, com uso crônico, com uso continuado, mesmo que seja do canabidiol ou do delta 9 tetraidrocannabinol. Professor Dagoberto, mesma pergunta para o senhor sobre o preconceito que gira em torno desse tema. Veja, porque não se esclarece efetivamente sobre isso, né? Estava me ocorrendo agora, pensando,
O médico não receita para o paciente cobra. Se vai tomar uma cobra por dia durante 4, 5 dias, porque ele foi picado por uma cobra. Né? O que vem da cobra é o soro antiofídico. Né? A mesma coisa é maconha medicinal, e eu insisto nisso, e está muito claro para mim que maconha medicinal não existe. Assim como você prepara o soro ofídico da cobra, você prepara o canabidiol da planta cannabis. Né? A outra coisa, eu já ouvi muita gente dizer assim, puxa vida, mas o vovô então que está lá fazendo quimioterapia vai ter que fumar maconha? Né? Quer dizer, existe um desconhecimento total. Né? Se você mastiga maconha, você engole maconha, ela não faz efeito nenhum, né, Sérgio? Não há nenhum componente ativo que seja, que sobreviva, por exemplo, a suco gástrico e seja absorvido, vai fazer o efeito. Né? Na verdade, o canabidiol, por ele ser o canabidiol e o delta-9-tetraidrocannabinol, que eles não são alcaloides, né? Eles são compostos que agem, eles funcionam como ácidos fracos, então eles podem ser absorvidos por via digestiva. Tanto que desde que sejam grandes quantidades da substância. Desde que seja grande, uma quantidade maior. Como fazem hoje, fazem bolo com maconha, fazem até doces, etc. E o pessoal viaja e tudo mais, né? Mas é diferente por causa da via de absorção, que é mais lenta do que pela via pulmonar. Existe uma coisa que eu estou me lembrando, a maconha, como todos os perturbadores da atividade cerebral, né, LSD, maconha, santo daime, eles têm um componente psicológico muito grande. Então você induz sintomas em quem está usando, por exemplo, maconha pela primeira vez, que ele sente realmente aquele efeito que se diz, olha, agora você vai começar a ver bolinhas no ar, e ele vê bolinhas no ar. Né? E muito mais por sugestão, então eles se tornam facilmente sugestionáveis, e que não é o efeito da droga. Né? Então, a medicina usa de um artifício que se chama efeito placebo, em que um paciente que tem queixas leves de alguma coisa e ele está limitado em tomar medicação, você dá para ele uma medicação que não faz efeito farmacológico, por exemplo, uma draga de vitamina, dizendo, olha, isso vai aliviar a tua ansiedade, e o paciente melhora da ansiedade, né? Lógico, estou dizendo que são casos mais simples, né? E que ele melhora por efeito sugestivo do médico, né? Eu acho que entra aí aquela coisa, né? O médico por si só é um medicamento, né? Então ele faz efeitos, mas também pode ter efeitos colaterais, né? A figura do médico pode também criar problemas, mas na forma como o paciente está se vinculando na relação médico-paciente, né? O que o paciente diz para ele, o paciente aceita, né? E hoje está comprovado que não é o paciente enganado. Aquele comprimido inóculo, ele altera funcionamento cerebral, mesmo não sendo uma droga ativa. A grande questão debatida no documentário é esse processo mais burocrático, porque na época as mães, né, que estavam tentando importar, como dito, elas tinham que inclusive fazer a parte de traficantes. Da planta, porque é dela que seria extraída a substância, né? Sim, e hoje em dia, inclusive, é autorizado que a extração seja feita em casa, não é mesmo, professor Sérgio? De certa forma, sim. Pessoas que conseguiram, eu não sei se conseguiram a autorização de alguma forma para plantio de uma determinada quantidade, ou conseguiram partes da planta para fazer a extração em casa. Entendi. Bom, a gente encerra assim o nosso programa de hoje, tendo discutido o uso medicinal da maconha com a presença dos especialistas Dagoberto Requião, Sérgio Fontoura e Silvia Grestinski. Os professores, eu agradeço muito a participação de vocês, obrigada, agradeço por terem vindo, ajudado a gente com esse debate. E ficamos aqui com o Cara ou Coroa, o programa de debates que mostra os dois lados da moeda. Até mais!